Igreja, é bom estar aqui com vocês, louvando a Deus, buscando aprender um pouco mais da sua santa palavra. Amados, vamos abrir nossas Bíblias, convido os queridos que façam isso, no livro de Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 1, e depois nós vamos para o capítulo seguinte, que é o capítulo 22, e vamos ler apenas o verso 11. Então, agora nós vamos ler Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 1. Amém? Vamos ler então, queridos, a santa e gloriosa palavra de Deus. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia mais mar. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E aquele que está sentado sobre o trono disse: Eis que eu faço nova todas as coisas. E ele disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse-me: Está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os medrosos e incrédulos, e os abomináveis, e assassinos, e devassos, e feiticeiros, e idólatras, e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E agora, Apocalipse 22, virando a página, né? Só apenas o versículo 11. Aquele que é injusto, continue sendo injusto. E aquele que é impuro, continue sendo impuro. E aquele que é justo, continue sendo justo. E aquele que é santo, continue sendo santo. Amém? Podemos sentar, queridos. A Val já fez uma oração. E agora nós estamos na dependência da graça do nosso Deus. Sempre tem que ser assim. Sem dúvida nenhuma, queridos, nós somos o povo mais feliz e mais abençoado de toda a terra. Isso aí não tem como nós negarmos e não tem como haver debate em cima desse tema. Nós, aqueles que aguardam em Cristo Jesus o seu retorno, a sua volta, somos o povo mais feliz e mais abençoado de toda a terra. Somos os únicos que sabemos exatamente como será o final da história. Olha que privilégio! Nós temos um livro, e esse livro mostra como vai ser o nosso final, como vai ser o encerramento de todas as coisas. É só ir lá para o capítulo 21 e 22 de Apocalipse e lermos esses dois textos, e nós vamos saber exatamente o que vai acontecer conosco. Ninguém tem esse privilégio, nós temos. Nós temos. Nós somos os únicos que sabemos exatamente como será o final da nossa história, e este final será muito feliz. Muito feliz. O nosso final não será na nossa morte física, como muita gente pensa, apenas está começando. Quando fechamos os nossos olhos nesse plano terrestre aqui, estamos começando uma nova vida, uma nova existência. E o final dos fiéis a Cristo será repleto de recompensas eternas,
Os capítulos 21 e 22 de Apocalipse apresentam um clímax, o clímax de toda a Bíblia, ou seja, toda a saga humana descrita de Gênesis até o livro de Apocalipse. E quando nós chegamos nesses dois textos finais, ali está o epílogo, está o clímax. É quando tudo termina e quando novos céus e nova terra são feitos e o povo de Deus vai habitar com o seu Deus. Ele retrata o encerramento de toda a nossa trajetória nesta terra, mas também, meus irmãos, tem um poder curativo tremendo, um bálsamo carregado de esperança para todos aqueles que creem. Dividimos o encerramento da história humana aqui, queridos, em 4 dinâmicas importantes nesse texto que agora vamos estudar. E eu queria que vocês entendessem essas dinâmicas da forma como Deus mostrou para mim. A primeira delas está no versículo 1 e 2 do capítulo 21, que é a veracidade dos fatos. São verdadeiros mesmo. Ali tem tanta simbologia, existe tantos desenhos, né? Coisas que fogem ao nosso padrão natural, que muitas vezes, muitos de nós não levam a sério. E toma este livro como um livro utópico, um livro que não retrata a realidade. E muitos dizem que a sua simbologia excessiva, né, prejudica a compreensão deste livro. Então, aqui nos versos 1 e 2, nós temos uma testemunha ocular. Nós temos alguém que estava vendo todas aquelas cenas, e ele recebe um convite direto de Jesus, porque quando ele olha para o céu, ele vê uma porta aberta, e Jesus diz para ele: sobe aqui, vem para cá, que vou te colocar aqui no lugar para você contemplar todas as coisas que hão de acontecer. Então nós temos uma testemunha ocular, alguém que realmente viu, presenciou todas aquelas coisas e retratou o que ele viu. Eu vi um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. O apóstolo João teve o privilégio de ser convidado pelo próprio Senhor Jesus para testemunhar os últimos acontecimentos da história humana. Só que aconteceu algo, irmãos, aqui. Ele teve dificuldade para retratar. Ele não conseguia colocar de uma forma mais clara o que ele estava vendo. E isso é interessante, queridos, porque a nossa experiência humana, ela não contém os elementos necessários para que nós possamos retratar eventos tão poderosos e sublimes. Não tem como você descrever algo que é inexprimível. E aqui nós vemos o próprio apóstolo Paulo, tá, dizendo isso. O apóstolo Paulo foi até o terceiro céu. E ele diz o seguinte: mas como está escrito, o olho não viu, nem ouvido ouviu, nem tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E ele fala mais: foi arrebatado ao paraíso e ouvi palavras indescritíveis, que ao homem não é lícito proferir. 1 Coríntios 2,9 e 2 Coríntios 12,4. Essa palavra indescritível, inexprimível, arretos, em grego, quer dizer que aquilo que não pode ser expressado. Não tem como você verbalizar o que ele viu, porque era sublime demais. Não é porque nós não merecemos ouvir, ou por qualquer outra razão, simplesmente porque não tinha como Paulo transcrever aquilo, trazer para a nossa realidade
o que ele contemplou no céu. Ele estava vendo e ouvindo coisas. E João também, quando ele estava ali naquele lugar onde o Senhor Jesus o colocou para contemplar todas as cenas que estavam ali discorrendo diante dele, ele estava vendo e ouvindo, mas como expressar sensações e visões que são indescritíveis. E aí, meus irmãos, a experiência mais próxima que ele tinha era a experiência do casamento, quando ele vê a Nova Jerusalém descendo do céu, ataviada como noiva. E aí ele descreve essa cena usando o casamento, a cerimônia nupcial, como auxílio para poder passar essa sensação, para poder passar esse quadro, porque era sublime demais, tremendo demais. Amados, coisas que não eram possíveis dentro do nosso entendimento humano. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, houve algo nesse dia, diante de João, que viu cenas poderosíssimas e tremendas de algo que está prestes a acontecer. E a ordem que ele recebe de Jesus é: escreve o que você está vendo, escreve o que você está testemunhando. Essa é a primeira dinâmica que nós precisamos entender quando lemos esses textos finais do Apocalipse. É real, foi real e continua sendo real, e um dia vai acontecer da forma como foi descrito. A outra dinâmica que nós temos está no mesmo capítulo 21, mas agora nos versos 3 e 5, de 3 a 5, quando nós lemos assim: e eu ouvi uma grande voz no céu dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E aquele que está sentado sobre o trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E ele disse-me: escreve. Jesus falou para João: João, escreve o que você está vendo, escreve o que você está ouvindo, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Lembram-se da primeira dinâmica que nós vimos agora? Tudo é verdadeiro, tudo é sólido, tudo é factual. Vai acontecer da forma como João viu. E o mais interessante de tudo é que não depende de nós aceitarmos isso como fato ou não, vai acontecer de qualquer jeito. Qual é o consolo que nós temos aqui, irmãos? Porque se trata de um consolo. Essa é a nossa segunda dinâmica. Se trata de um consolo, que é o que está nos sendo proposto nessa parte do texto sagrado, é que a presença de Deus, de fato, estará conosco. Uma experiência presencial e real e também direta que os nossos olhos poderão contemplar. Nós poderemos sentir, de fato, Jesus conosco. Os nossos corpos poderão perceber isso, nossos corpos glorificados. A palavra grega aqui que foi traduzida para tabernáculo, que é skenu, é a mesma palavra usada no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, quando descreve que Jesus habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou aqui conosco. É o mesmo vocábulo, a mesma palavra, porque está dizendo que da mesma forma como Jesus andou, caminhou aqui conosco nesta terra, da mesma maneira ele estará conosco no céu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Desta vez o tabernáculo ele permanece, ele não vai ser mais retirado, não vai haver mais separação entre Deus e o seu povo. Aqui também está a certeza da eliminação dos 5 aspectos trágicos da vida humana. E quais são eles? Lágrimas, morte, pranto, clamor e dor. Versículo 4. A Bíblia não nega a realidade da dor e da morte, mas nos dá a certeza de que virá o dia, pela graça de Deus, quando o crente não vai mais sofrer estas coisas. E Deus, mais uma vez, autentica a sua própria declaração magnífica. E só que tem uma coisa: ele exige, ele não pede. Ele exige a nossa atenção, ele requer os nossos corações e a nossa aquiescência
incondicional. Não tem negociação, meus irmãos. Se você é um crente, Jesus exige que você creia nisso. É necessário. E logo a seguir nós temos a terceira dinâmica. Está nos versos 6 e 7, que é um convite. Mas interessante, um convite feito para a igreja. Porque o Apocalipse, ele foi escrito para a igreja. Foi para a igreja. Para a nossa exortação, para o consolo das nossas almas, em saber que nós temos uma esperança e uma realidade que vai acontecer em muito breve. E aqui nos versos 6 e 7 do capítulo 21 nós lemos assim: e ele disse-me, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento eu darei gratuitamente da fonte da água da vida, e aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. E aqui, queridos, nós temos um convite feito pelo próprio Senhor Jesus para a igreja. E se nós formos aprofundar só um pouquinho nessa parte, um convite para a igreja, um convite no mesmo estilo daquele no capítulo 3, se eu não me engano, quando ele diz assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta, eu vou entrar, vou cear com ele e ele comigo. Estranho, Jesus está do lado de fora da porta. E aqui Jesus reforça um convite para nós, para a igreja dele. É algo para a gente pensar um pouco mais, meus irmãos, e tentar entender, né, qual o teor desse convite. Ele nos propõe a materialização de algo totalmente particular e pessoal que o crente hoje somente possui no ambiente da fé. Quando queremos nos relacionar com Deus, só podemos fazê-lo nesse ambiente de fé. Ninguém viu Deus, ninguém viu Jesus. Quando nos ajoelhamos, não vemos os anjos ao nosso redor ali, mas percebemos tudo com os olhos da fé. Quando nos ajoelhamos, temos certeza que Jesus está ali conosco, ouvindo a nossa oração, o nosso clamor. Quando lemos a palavra dele, é como se ele mesmo estivesse abrindo a sua boca e falando diretamente para nós aquilo que nós precisamos ouvir. Não o que queremos ouvir, mas o que precisamos. Mas tudo isso acontece no ambiente de fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé o crente não sobrevive. Sem esse ambiente cultivado de fé, você não tem como desenvolver o seu cristianismo. Como você vai desenvolver um relacionamento com Deus se você não tem fé nele? Se não há um ambiente construído para isso, porque hoje, neste plano aqui, só através desta forma, não tem outra. Porque eles não sabem, não experimentaram o verdadeiro cristianismo, que é através de fé. Através de fé. Nós só temos esse ambiente, irmãos. Jesus nos garante isso, pois nele todas as coisas se consumam. Ele é o alfa, ele é o ômega, como ele mesmo se apresenta para João. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Mas tem algo interessante aqui, quando ele faz o convite para a igreja, e se nós nos aprofundamos um pouco mais, ele faz uma distinção. Porque ele está falando para a igreja, mas ele diz uma coisa: somente os vencedores herdarão essas coisas. Tudo que eu falei, João, tudo que você está vendo aqui, a noiva, a cidade santa descendo como noiva, os rios de águas cristalinas que você está presenciando aqui, a alegria do céu, somente herdarão essas coisas os vencedores. Então Jesus faz uma distinção no seio da igreja. Porque se há vencedores no seio da igreja, existem aqueles que não são vencedores. Os cristãos que permanecem firmes na sua fé, que cultivam esse ambiente de fé, que buscam esse relacionamento com Deus acima de todas as coisas, eles ficam firmes até a morte, encarando o poder dos seus inimigos, as tentações que esse mundo implementa contra nós, porque hoje nós vivemos um ambiente de guerra. Nós estamos em luta declarada contra o pecado, contra o próprio mundo e seu sistema maldito, contra a nossa própria vontade. Nós somos os nossos maiores inimigos. Meus queridos, temos experiências difíceis e tristes todos os dias, mas Jesus prometeu o seguinte, ele diz o seguinte: se permanecermos firmes, beberemos da água da vida. É importante, irmãos, entendermos isso. Dentro da igreja há vencedores e não vencedores. Há aqueles que permanecem e aqueles que desistem. Aqueles que não seguem, aqueles que não obedecem. Estão dentro da igreja, é aqui dentro que eles estão. Mas Jesus deixa claro, essas promessas são apenas para aqueles que permanecerem. Se nós permanecermos até o fim,
nós vamos beber dessa água. É o que a Bíblia diz. Não há nenhuma outra maneira, não há jeitinho brasileiro, não há jeitinho nosso que possa mudar esta verdade. Só se nós vencermos. Estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso está em João, capítulo 16, verso 33. E aqui em Apocalipse, capítulo 2, verso 11, diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. Opa, como é que é? O texto sagrado diz: aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. Aquele que vencer o quê, queridos? E aqui nós temos um bom exemplo, porque esse texto foi escrito para os cristãos que viviam em Esmirna. Essa carta com esse texto foi enviado para os cristãos de Esmirna. Os crentes de Esmirna estavam sendo atacados e mortos. Eram forçados a adorar o imperador como se fosse Deus. De uma única vez lançaram do alto do monte Pagos 1.200 crentes. Foram empurrados lá de cima. Depois, numa outra oportunidade, empurraram mais 800. Os crentes estavam morrendo por causa da sua fé. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre. Isso porque os crentes vinham das classes mais baixas. Pobre também, porque muitos dos membros eram escravos. Pobres outros sim, porque seus bens eram tomados, saqueados. Pobres ainda, porque os crentes eram perseguidos e até jogados nas prisões. Pobres, finalmente, porque os crentes não se corrompiam. A proposta era a seguinte: se corrompam, adorem César, façam as coisas que todo mundo faz naturalmente, mas eles preferiram não se corromper e morreram por causa disso. Era uma igreja exprimida, sofrida, acuada, porém não cedia às pressões deste mundo. E quantos crentes estão cedendo às pressões deste mundo? Quantos de nós estamos olhando para o brilho das luzes, mas nos esquecemos do altar? Então nós temos aqui Jesus nos mostrando, primeiramente, um vislumbre muito pálido que João não conseguiu descrever de como é o céu, esse lugar maravilhoso que o Senhor Deus nos preparou, e nós não temos a menor noção de como é este lugar. E nós temos uma testemunha, aliás, temos outra também, que é Paulo. Ambos estiveram lá e viram coisas que não dá para descrever. Depois nós temos, além da veracidade desse fato, que muitos podem interpretar isso de uma outra maneira, como história da carochinha, mundo de Bob ou qualquer coisa parecida, mas o fato que isso é real. Esse lugar existe e está preparado para aqueles que vencerem. E aí nós temos logo a seguir um consolo, dizendo: olha, a tua vida aqui nesta terra é uma vida de luta, é uma vida de tribulação, é uma vida de angústia, mas não ceda, porque um dia você vai estar neste lugar maravilhoso, seus olhos serão enxutos das lágrimas que você derramou, as dores que você sentiu pelas muitas doenças que o seu corpo carregou, não existirão mais aqui. Não vai haver mais temor, não vai haver mais clamor. É o céu de Deus. Eu é que habito aqui, porque eu quero estar aonde Deus está. Eu quero estar aonde Jesus está. E aonde Jesus está é o melhor de todos os ambientes. E ele está dizendo: é bom porque eu estou aqui. O tabernáculo agora vai andar com vocês. Esse é o nosso consolo, irmãos. E não existe nada maior, melhor, mais generoso, mais poderoso do que esse fato. Logo a seguir, nós vemos o Senhor Jesus fazendo um convite para a igreja. Para uma igreja que se desviou. Para uma igreja que se afastou dos seus caminhos. Para uma igreja que se mundanizou. Para uma igreja que preferiu o seu próprio prazer. E ele fala para essa igreja: se você vencer, e somente os vencedores é que vão herdar esse céu. E agora, queridos, a última dinâmica que o Senhor Jesus quer que nós reflitamos sobre ela é o juízo. Está em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, e logo a seguir, no verso 22, versículo 11, que diz assim: mas os medrosos, incrédulos e os abomináveis, assassinos, devassos, feiticeiros e idólatras, todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Lembra-se que o texto que eu li agora há pouco, e diz:
aquele que perseverar até o fim não vai sofrer o dano da segunda morte? Pois esse texto diz que a segunda morte é o lago que arde com fogo e enxofre. Verso 11, aquele que é injusto, continue sendo injusto. Aquele que é injusto, continue sendo injusto. E aquele que é impuro, continue sendo impuro. E aquele que é justo, continue sendo justo. E aquele que é santo, continue sendo santo. Esta parte trata exatamente, estritamente, das consequências dos nossos atos. Porque todas as nossas ações, qualquer uma delas, qualquer uma, da mais simples à mais complexa, vão gerar consequências. Elas geram consequências imediatas, que podem ser boas, mas podem ser muito ruins e danosas para as nossas vidas. Existe uma lei de retribuição, meus irmãos, que está nas Escrituras. Esta lei ela é muito clara. Este é um princípio que Deus colocou lá, para que nós enxerguemos que tudo que nós viemos a fazer nesta terra gera consequências. E elas ficam registradas, porque no céu se abre o livro da vida, mas se abrem outros livros também, onde nossas obras estão registradas ali. Somos responsáveis pelas consequências que geramos pelos nossos desejos. Há tanta advertência nas Escrituras, nos falando sobre os nossos desejos, e não prestamos atenção nisso. Olha o que o texto em Gálatas 6, capítulo 6, verso 7 diz: e não vos enganeis, de Deus não se zomba. O texto já começa assim. Tratamos Deus como uma pessoa qualquer. Eu só sei que João caiu no chão quando ele viu Jesus. Ele ficou mole. O corpo dele não se levantava. Porque tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Algumas pessoas fazem críticas àqueles que falam do juízo, porque estes criam um ambiente ameaçador e provocando medo nas pessoas, no intuito de incentivá-las ao arrependimento genuíno. Eu vi um pastor falando isso. A gente tem que parar de ficar falando dessas coisas horríveis, porque isso incomoda as pessoas. Elas ficam com medo. Qual é o nosso objetivo? Levá-las ao arrependimento? Falando de coisas ruins que vão acontecer? Está errado. Alguém precisa avisar o autor de Hebreus quanto a isso, porque ele não prestou atenção nisso não. Ele escreve lá no capítulo 10, versos 30 a 31, porque conhecemos aquele que disse: a vingança pertence a mim, e eu retribuirei, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Alguém precisa avisar o autor de Hebreus, porque ele cometeu uma cinte aqui, ele está amedrontando as pessoas. Vários textos nas Escrituras Sagradas reforçam que a vinda de Jesus trará consigo o acerto de contas final e a fixação do destino humano. Mas devido à multiplicação da iniquidade no mundo, meus irmãos, a maior parte daqueles que habitam nesta terra não levam mais a sério esta grande advertência. O fato é, querido, que o tempo está passando, a mensagem continua sendo pregada, é a mesma. Jesus vem. O pecado no mundo aflorando, atraindo multidões, porque pecar é gostoso. Mas Apocalipse 22:11 nos traz algo muito interessante, que diz assim: aquele que é injusto, continue sendo injusto. Aquele que é impuro, continue sendo impuro. Aquele que é justo, continue sendo justo. E aquele que é santo, continue sendo santo. E aqui nós vemos 4 sentenças. 4 sentenças. Onde a primeira e a terceira sentenças, quais são, Cleiton? Aquele que é injusto, continue sendo injusto. Primeira sentença. A terceira sentença, aquele que é justo, continue sendo justo. Essa primeira sentença e terceira sentença tratam daquilo que a pessoa faz. Se ela pratica a justiça ou se ela pratica a injustiça, são as suas ações. E a segunda e a quarta sentença? Vamos ler o que diz a segunda sentença. E aquele que é impuro, continue sendo impuro. E aquele que é santo, continue sendo santo. E aqui essa segunda e quarta sentenças focam naquilo que a pessoa é. Se ela é imunda ou se ela é santa. Quem não quer ouvir e obedecer vai permanecer em seu estado natural de rebelião, irmãos. Um dos princípios que contém as Escrituras é que o maior juízo de Deus consiste em entregar o ser humano a seu próprio estado que ele escolheu. Ele não se importa mais com Deus, ele não busca mais a Deus, ele não se interessa mais pelas coisas de Deus, está completamente afastado de Deus. Deus simplesmente diz: bom, é o que você quer. Continue sendo imundo, continue na sua imundície, continue praticando
as coisas erradas que você está fazendo. Isso está lá em Romanos, capítulo 1, verso 24. Então, se alguém viveu a vida toda apartada de Deus, preste atenção nisso, queridos. Se alguém viveu a sua vida toda separada de Deus, o veredito final apenas vai confirmar essa separação, quando o Senhor Jesus olha para aqueles que estão à sua esquerda e diz: apartai-vos de mim, maldito. Mas, Senhor, eu só fiz coisas boas. Eu preguei, eu evangelizei, eu expulsei demônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Sempre fui uma pessoa caridosa, de excelente coração. Afaste-se de mim, maldito. O fato é que o lago que arde com fogo e enxofre, esse lugar é real. Ele já está prontinho. Está lá na parte B do versículo 8 do capítulo 22. É considerado como uma segunda morte. Não foi preparado para o homem, como está escrito ali, mas para o diabo e seus anjos. Como está escrito lá em Mateus 25, 41. Diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus, quando construiu aquele lugar, nós precisamos entender isso. Quando Deus construiu, porque foi Deus que construiu o lago que arde com fogo e enxofre. Na bancada de trabalho de Deus estava a foto de Satanás, bem aqui. E quando ele desenhava aquele ambiente, aquela foto estava na frente dele. E Deus se lembrou de um terço dos anjos que ele arrastou com a mentira, dizendo para eles: vocês não precisam depender de Deus para nada. 30% destes anjos que Deus criou com carinho, com amor, foram expulsos do céu junto com Satanás. Que dor que Deus não sentiu no seu coração naquele instante, né? Mas ele se lembrou também quando ele criou o mundo, e quando ele criou o homem à sua imagem e semelhança, criou um mundo perfeito, e Satanás veio com a mesma mentira, igualzinho, a mesma coisa, e o homem caiu, e toda a terra foi arruinada pelo pecado deste homem. Então, queridos, é simples de entender, tá? A forma como Deus construiu esse lugar. Na sua mente, ele visava tormento de Satanás pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos, por toda a eternidade. O que será que contém ali? O que será que existe nesse lugar? Não sabemos. Nem o diabo sabe. Nem ele sabe. Nem ele sabe o que espera por ele neste lugar. Mas diante desse fato, nós podemos supor uma coisa: a dor e o sofrimento que existem ali são descomunais, fora de qualquer parâmetro que nós conhecemos. Aí eu pergunto para aqueles que estão na igreja, mas que não prestam atenção nas advertências escritas aqui: é isso que vocês querem? Qual é a conclusão que nós chegamos? E aqui eu encerro a mensagem. Não podemos desfalecer e nem desanimar, como aqueles cristãos de Esmirna, que eram acuados, espremidos, mas preferiam a morte do que desistir de Cristo. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: temos, porém, este tesouro em vaso de barros, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero. Olha aqui que Paulo está dizendo. Ele está falando de sentimentos comuns a qualquer um de nós, mas que nós, de alguma maneira, pela presença do Espírito de Deus em nós, não deixamos avançar. Somos atribulados de todos os lados. Todos os lados. Contudo, não nos deixamos ser angustiados. Nós ficamos perplexos, assustados, muitas vezes até com medo, porém não nos desesperamos. Nós somos perseguidos todos os dias, mas não abandonados, porque Cristo está conosco. Somos abatidos muitas das vezes. Nos encontramos em uma situação de grande dificuldade, comum a qualquer um de nós, porém não somos destruídos, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Está em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 10. Finalizando, queridos, concluímos que perseverar até o fim. Está lá em Mateus 24, 13. Porque Jesus vem para buscar aqueles que perseverarem. Ele não vem buscar gente boazinha. Ele vem buscar quem perseverou até o fim. Quem não desistiu, quem não ficou pelo caminho. Carregar no nosso corpo a morte de Jesus todos os dias. Não existe vida cristã sem renúncia. Não existe vida cristã sem renúncia. E se alguém prega um evangelho onde a renúncia é omitida,
onde ser cristão é ter vida fácil, mole. Eu tenho uma triste notícia para dar para aqueles que ensinam e para aqueles que aceitam esse tipo de ensino. A Bíblia diz exatamente o contrário. É uma vida difícil. Tanto é que o caminho é estreito. Não é como o caminho largo. A porta também é estreita. Não é como a porta larga. Queridos, precisamos perseverar. O que está acontecendo hoje, irmãos, que as igrejas estão esvaziando. E vai chegar um dia que não vai haver mais ninguém, que as pessoas não estão dispostas mais a renunciar. Precisamos perseverar, queridos, porque é para isso que Jesus vem. Amém? Pastor Reginaldo.